Fala, Jones! Aqui a gente visitando aqui em São Paulo a Casa das Rosas. É um museu pertinho do Japan House. E aqui todo mundo sabe por que é Casa das Rosas. Vamos conferir, Jones? Bom, Jones, a gente está conferindo então um pouco dessa exposição chamada Mirante da Paulista, que vai ficar em cartaz até dia 26 de abril e ela celebra os 90 anos desse casarão. E o que a gente está conferindo aqui é as relíquias, né? São as plantas originais. A gente vai ver lá dentro as fotos raras e até animações digitais, então vai ser interessante. Olha só lá o que a gente encontra, ó. Tem todo tipo de rosa, tem rosa ambiance, rosa vermelha, amarela, laranja, branca. A gente tem essa animação aqui digital, né, Jones? Aqui a gente conta um pouco das histórias que aconteciam na Paulista no começo do século passado. E a gente tem um pouco também do que é esse mirante tão falado aqui, né? Que a Casa das Rosas era o mirante da Avenida Paulista como um todo. Então a gente percebe aí o que existia como movimento social, como movimento de desfile, né? As ações que o governo promovia na época. Um fato curioso aqui pra gente, Jones, segundo os organizadores e também os monitores aqui do espaço, é que eles nos contaram que na Paulista os grandes espaços tinham a casa como elemento central do terreno. E não é o caso aqui da Casa das Rosas, né? Ela tem um espaço grande lateral aqui. E isso tudo se deve porque parecia que tinha uma pretensão, quando comprou esse espaço, né, de fazer uma casa para um filho e outra casa para outro filho, mas não rolou essa ideia. Então esse espaço que ficou livre acabou sendo usado para fazerem um outro tipo de jardim, com outro tipo de construção e tal. Aqui a mobília, ela sumiu depois da segunda dona, né? A segunda dona saiu da casa e levou toda a mobília com ela. Aqui é uma decoração que traz de volta um pouco do que era a mobília original, né? Mas o que a gente percebeu ali na casa é que toda a parte estética dela continua preservada. Então, você olha para o teto, são os gestos da época, a decoração da época, a parede também, né? Tem o mesmo tipo de decoração, o chão, os pisos não foram alterados, a cozinha também se mantém assim, 90% do que ela era originalmente, né? Então os lustres não são originais, tá? O resto tudo dentro da parte estética da casa continua inalterada. Como essa exposição tenta então remontar o que foi a ideia do Mirante na Paulista, né? A gente vê os desfiles acontecendo na Avenida Paulista e como é que eram os trajes, os movimentos e tudo mais, né? Bom, a gente tem agora um segmento interno da casa. Esse aqui é um dos banheiros, ó. Isso aqui está tudo preservado exatamente como era antes, né? As louças, os pisos. Então tudo aqui que você está vendo, ó lá, o próprio chuveiro, ele preserva a originalidade do que foi esse cômodo. Esse lustre não. O restante, ó, a gente percebe aqui na exposição que foi mantido, né, foi preservado, que são esses biombos, né, da parede, esse tipo de janela, essa decoração que a gente descreveu logo no começo, né, um pouco Art Nouveau, mas tem muito do francês do começo do século, né. Aqui é um outro banheiro, ó, os mármores continuaram preservados, tá vendo? Aqui já é uma louça rosa, né, o piso também foi preservado, dando a continuidade do mármore. Você vê que tem um pé direito bem grande, a casa toda tem um pé direito grande, né? E aqui a gente percebe bem, né, o que eu tinha dado um toque antes sobre a casa que não rolou, que não foi construída, a lateral aqui, ó. Aqui, como eu falei, o teto é preservado, né? As laterais também, o piso. A gente percebe por aqui, né, o que acontecia na Paulista naquela época, né? Exatamente os movimentos, o próprio terreno, né, na construção. A gente percebe como é que ele era antes, olha aí, ó. E o que é interessante, tá vendo? Aqui a cozinha, como ela está hoje, ó, bem preservada. Preservaram as janelas, os pisos. Os pisos estão muito bem preservados, Johnny, estão muito bonitos, inclusive. E não é só da cozinha, não, ó. Esse aqui são dos outros cômodos, tá vendo? A gente tem da cozinha aqui, mas os outros pontos estão super conservados também.
A parte de hidráulica também, olha só. Tudo isso foi construído na época e se mantém por aí. A gente vê também a parte do exaustor da época. Era um exaustor muito grande, né? Olha só o tamanho dele. Era um super exaustor, né? Eu peguei um pouco mais de frente para vocês perceberem, né? A gente vê aqui a casa, né? Em detalhes, como projeto, e também os seus moradores. Olha eles aí. Bom, o curioso dessa obra aí, Jones, é que o projeto é do escritório de Ramos de Azevedo, né? E a construção foi finalizada em 35, como eu falei, né? 1935, pelo acompanhamento do Felisberto Ranzini. E por que o Ramos de Azevedo não morou lá? Porque ele faleceu em 1928. Então é o ano em que a construção começou. A casa começou a ser construída e ele morreu. Então ele acabou não mudando para o casarão. Mas a foto dele fica na parede ali, né? E a mansão foi a residência então da filha, né? Da Lúcia e do seu marido, no Ernesto Dias, até 1986. E hoje ela foi tombada pelo governo em 85, né? Para evitar a demolição. Então ela foi transformada no espaço cultural. Por isso que ela é interessante. Aí a gente consegue encontrar vários espaços da casa onde se faz os eventos culturais, leitura de poesia, música, peças de teatro e tudo mais. E assim a gente vai encerrando então esse passeio gostoso cultural aqui na Casa das Rosas, na Avenida Paulista. Fica o convite, pessoal.